Bem, Yuri aqui mais uma vez para outra aulinha da nossa evangelização infantil da Casa do Caminho. Vamos iniciar os trabalhos de novo com uma prece igual da última vez? Então vamos lá. Vamos fechar os olhinhos, se conectar com a nossa espiritualidade para a gente poder iniciar o trabalho. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos por estarmos aqui para mais uma aulinha da nossa evangelização infantil, pedindo a vocês que nos abençoem, que nos protejam, que nos auxiliem a absorver, a internalizar bem esse conteúdo. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre respeito, tema muito importante para a gente discutir. Afinal de contas, o que é respeito? O que é a gente respeitar alguém, respeitar o outro? É a gente tratar o próximo com bastante carinho, com bastante atenção. E a gente saber que, de repente, se ele compartilha com a gente um problema, que a gente acha que não é uma coisa séria, a gente não tem o direito da gente falar, mas isso é besteira. Você está arrumando, está fazendo como costumava se falar, está fazendo tempestade num copo d'água. Você está com um problema aí que é uma coisa pequena e está fazendo dele uma coisa gigante. Não. Aí, quando a gente faz isso, a gente está faltando com respeito ao problema do próximo. Então a gente tem que saber dar aquela devida atenção quando ele quer conversar com a gente, ter aquele carinho para lidar com a situação. Isso é a gente ter respeito pelo próximo, como a gente quer também que na hora que a gente precisar, o próximo tenha com a gente. E a gente pergunta, será que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas tivessem mais respeito umas pelas outras? O que vocês acham? Vamos pegar aqui alguns exemplos específicos para a gente poder discutir, tá? Respeito às leis e à propriedade. Se as pessoas respeitassem as leis, será que a gente viveria num mundo melhor? Será que a gente não veria tanto caso de corrupção, por exemplo, não é? Tantos casos de pessoas que desviam dinheiro, de pessoas às vezes necessitando, ficando numa situação complicada porque alguém não respeita a lei? Com certeza a gente viveria num mundo que seria melhor, que seria mais tranquilo para todos nós, não é verdade? Não danificar o que é do outro. Às vezes o amiguinho tem uma coisa que a gente gosta muito, que a gente admira muito e que a gente não pode ter. Se a gente vai lá e danifica aquilo ali de propósito, a gente está faltando com respeito àquele amiguinho, ou aquela pessoa, seja ela quem for. Será que a gente ia gostar dele de propósito quebrar alguma coisa nossa? Com certeza não, não é verdade? Se alguém empresta alguma coisa para a gente, um amiguinho empresta alguma coisa para você, ou um parente que seja, alguém te empresta alguma coisa, você usa, qual é o nosso dever? É devolver depois no mesmo estado, na mesma condição que a pessoa emprestou para a gente. Pode acontecer de quebrar? Pode. Acidentes acontecem. Mas uma coisa é quebrar por acidente, outra coisa é a gente quebrar de propósito só porque a gente não quer que a pessoa tenha aquela coisa que a gente não tem. A respeito para a gente conservar os nossos materiais, o uniforme do colégio, o livro, o nosso celular, porque tudo que a gente tem, de uma forma ou de outra, precisou de esforço de alguém para a gente ter aquilo nas mãos. Então, respeitar o esforço daquela pessoa é a gente cuidar bem dos nossos materiais, a gente cuidar bem dos nossos itens. E conservar os locais que a gente frequenta. A escola, a praça que a gente vai jogar bola, a própria casa do caminho quando a gente vai. Quando a gente cuida daquelas coisas, quando a gente vai lá e não danifica de propósito, a gente não fica rabiscando, descascando as mesas, na praça quando a gente não fica arrebentando a grade, na escola quando a gente não arrebenta o bebedouro, a gente está tendo respeito por aquele lugar. E a gente tem que ter respeito, porque ele não é só nosso. Mesmo que fosse, a gente tem que respeitar, não é verdade? Leis de trânsito. Talvez se tivesse mais respeito nas leis de trânsito, a gente teria menos acidentes, menos mortes e muito menos tristeza para as pessoas, não é verdade? Teria menos propriedades danificadas, não é? Teria menos postes arrebentados, muros de pessoas, carros destruídos, só por a gente ter mais respeito. E aí já não seria só a economia, também está envolvida aí também a economia do dinheiro. As pessoas iam gastar menos dinheiro com isso, a própria cidade iria gastar menos dinheiro com os reparos que têm que ser feitos, não é? Respeito aos idosos. E aí? Talvez se a gente tivesse mais respeito pelos idosos, a gente não precisasse de bancos no ônibus, né? Assentos especiais, filas especiais, porque a gente saberia que eles são menos resistentes do que a gente. Então, eles não vão aguentar ficar em pé tanto tempo quanto nós. E a gente ter mais respeito por eles traz, às vezes, mais felicidade para a vida deles, porque em muitos casos o idoso ele é visto como uma coisa já descartável.
Alguém que só conta as histórias do passado, que não tem mais nada a ver com a gente não sabe para que ele está falando aquele monte de besteira, e às vezes a gente dá respeito a eles, eles se veem mais como ser humanos, como fazendo parte do dia a dia de alguém, como trazendo alegria para alguém, trazendo informação para alguém. Isso ajuda até mesmo a prolongar a vida deles. Olha que coisa importante. Eles podem ajudar a prolongar a vida de uma pessoa dando respeito a ela. Isso não é importante, não é uma coisa muito significativa para a gente fazer por alguém? Respeito ao meio ambiente. Te ajuda a preservar o nosso planeta, te ajuda a evitar enchente, porque aquele papel de bala, aquele papel de biscoito que a gente vai jogando na rua, ele vai acabar caindo num bueiro e na hora que vier aquela chuva, aquele temporal que encher as ruas todas, aquele papel de biscoito ali que a gente jogou vai ajudar a impedir que a água desça, o que vai acabar causando enchente. E aí você vai falar, tio, mas a minha casa não enche, tudo bem, mas está enchendo a casa de outra pessoa, você está faltando com respeito a ela. Preservar o meio ambiente ajuda a preservar a nossa saúde também. E ainda serve de exemplo para o próximo, porque alguma pessoa que vê você preservando o meio ambiente, às vezes ela vai também se sentir incentivada a fazer a mesma coisa. Então, às vezes, a sua atitude está multiplicando aquilo ali, está atraindo também a atitude de mais gente. Não é? Isso às vezes a gente não considera, mas é muito importante a gente pensar nisso. Respeito ao próximo. Será que a gente não gosta de receber ajuda, receber respeito dos outros? Será que não é uma coisa que a gente vai sentir falta? Como é que a gente se sente quando alguém não tem respeito com a gente, quando alguém nos desrespeita? Quando alguém passa por nós, às vezes trata a gente como se fosse invisível. O tio, por exemplo, fazia parte do grupo na casa que faz trabalho com os moradores de rua. Isso a gente, vocês não fazem ideia de quantas vezes eles relatam para a gente que as pessoas passam por eles, que parece que eles são invisíveis. Será que a gente ia gostar de ser invisível para os outros? As pessoas passarem, às vezes, fingirem que a gente nem está ali? E para a gente trazer aqui Jesus trouxe uma frase muito importante. Ele disse o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos pensar nessa frase. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa parte aí está bem direta, não é? Amar a Deus sobre qualquer outra coisa. Tudo bem. E ao próximo como a ti mesmo. Essa a gente vai parar para pensar. O que significa isso? Se a gente ama o próximo como a nós mesmos, então quer dizer que a gente não vai querer que aconteça ao próximo aquilo que a gente não quer que aconteça para a gente. Então nós não vamos fazer para ele aquilo que a gente não quer que eles nos façam. Então se a gente pega um exemplo aqui, bater no colega, você pegar um colega seu, alguém que você conhece, alguém na escola, que é menor do que você, e aí você, para fazer graça, para aparecer para os outros, você vai resolver bater naquele coleguinha. Será que você ia gostar? Chegar alguém maior e bater em você só para aparecer? Com certeza não, não é? E ficar fazendo bullying porque o amiguinho tem uma característica diferente, às vezes por uma deficiência, às vezes porque ele tem uma opinião diferente. Será que a gente ia gostar? A gente tem uma opinião diferente da maioria e as pessoas começam a tirar onda com a gente, começam a zoar a gente, começam a fazer bullying com a gente só porque a gente tem uma opinião diferente? Então, se a gente não ia gostar de fazer que fizessem com a gente, por que fazer com os outros? Jogar lixo no chão a gente já falou antes. E respeitar diferenças religiosas. Todo mundo tem direito à sua opinião. Todo mundo tem direito à sua crença. Todo mundo tem direito a acreditar em uma coisa ou em outra. E que direito a gente tem de destratar alguém, de respeitar alguém porque ele pensa diferente da gente? A pessoa pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser espírita, pode ser um bandista, pode acabar trocando de religião. O tio mesmo cresceu numa família católica e hoje em dia o tio segue o espiritismo. E não tem nada de errado nisso. Todo mundo tem direito à sua opinião. A gente só tem que saber respeitar o outro, respeitar a diferença de opinião e seguir o caminho do bem. E com a gente mesmo, vamos pensar, será que a gente tem que ter respeito por nós mesmos? Você está falando bastante de respeitar o outro. Mas e se respeitar? Será que a gente tem que fazer? Com certeza a gente tem que fazer. E como é que a gente faz isso? A gente cuida da nossa alimentação, a gente cuida do nosso sono, a gente pratica exercício, a gente escolhe pessoas boas para a gente se relacionar, para a gente andar, a gente não fuma, a gente não bebe álcool. Tudo isso a gente está ajudando a cuidar do nosso corpo, a ter respeito pelo nosso corpo. Porque vocês se lembram que a gente conversou lá na Casa do Caminho, nas aulinhas da evangelização, sobre a reencarnação? Então, cada encarnação que a gente tem um corpo diferente. Então,
Se a gente não cuida muito bem desse corpo que a gente tem hoje em dia, de repente, numa encarnação mais para frente, a gente vai ter um impacto lá naquele corpo por uma coisa que a gente faz hoje. Então a gente tem que ter muito respeito pelo corpo que a gente tem. E aí a gente vem falar sobre Jesus de novo, pegar o exemplo dele, para dizer que Jesus nunca obrigou os apóstolos a segui-lo. Jesus sempre respeitou aqueles que queriam seguir o seu caminho e aqueles que preferiam seguir por outro caminho. Ele veio trazer a mensagem dele, veio trazer o exemplo dele, mas ele nunca criticou ninguém que dizia que não iria segui-lo. E até hoje, Jesus respeita a nossa opinião, o nosso grau de evolução de escolher se nós vamos seguir o caminho dele ou não. Ele nunca vai nos obrigar, a espiritualidade nunca vai nos obrigar a seguir um caminho. Mas a gente tem que se lembrar sempre de que existe a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz vai ter uma consequência lá na frente. Seguir os ensinamentos de Jesus vai ter uma consequência. Não seguir vai ter outra consequência. A gente só tem que saber disso, que é para a gente saber escolher muito bem qual caminho que a gente quer seguir. Mas, gente, lembrando que vai ser a opção de cada um, tá? E o último ponto que a gente tem que lembrar é que todos nós, por mais diferentes que sejamos, de famílias diferentes, países diferentes, não importa. Somos todos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. E a gente lidar com pessoas diferentes, com vivências diferentes, opiniões diferentes, isso nos ajuda a crescer, ajuda a evoluir. E a gente tem que aprender a respeitar e cooperar sempre, tanto para o nosso desenvolvimento quanto para o desenvolvimento do próximo, desenvolvimento do nosso irmão, porque somos todos filhos de Deus. Tá ok? Então, qualquer pessoa vai ter uma opinião diferente de você, você vai cruzar com muito isso ao longo da sua vida. Tenha sempre respeito por aquela pessoa, tá? Para a gente encerrar, vamos fazer que nem da última vez, aqui na companhia da nossa querida Sheila e Meimei, vamos fazer o nosso Pai Nosso? Vamos lá, ó. Tá aqui de novo o texto todo na tela para vocês poderem acompanhar quem não se lembrar ainda do texto, tá? Mas vamos gravar isso aqui, porque a gente gravar esse Pai Nosso é muito importante. E vocês lembrem desse texto e façam ele toda noite antes de vocês dormirem, tá bom? Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as coisas e de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade santa na terra, como em todo espaço sem fim. O pão nosso do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas e nos ajuda a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades e livrai-nos do mal provindo do interior e do exterior, pois teus são o reino, o poder, a glória, a majestade, as bênçãos e o amor para todo sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Um beijo para todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus.